tarde, quarto ano. Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Nessa aula, nós vamos aprender sobre pronomes possessivos. Nós já estudamos alguns pronomes e hoje nós vamos aprender sobre os pronomes possessivos. E no decorrer das explicações, logo depois, nós iremos realizar as atividades da apostila, páginas 39 a 41. Nesse momento agora, do início desta aula, a tia vai explicar o que são pronomes possessivos. Nós não estaremos fazendo exercícios agora. Então, tudo que vai aparecer aqui no slide para vocês é explicação de conteúdo. Quando chegar lá na apostila, vocês vão visualizar aqui junto comigo. Ok? Então, nós vamos relembrar um conceito muito importante sobre pronomes, que nós já estudamos lá nos pronomes pessoais, do caso reto, os pronomes oblíquos e nos pronomes demonstrativos. Que conceito é esse? Exatamente o que são pronomes. Pronomes são palavras que substituem, determinam ou acompanham os substantivos. Lembrando que os substantivos são palavrinhas que dão nome a alguma coisa. Por exemplo, caderno é um substantivo, é o nome dado a esse objeto que nós usamos para escrever. Assim como caneta, lápis, guarda-roupa, carro, parede, porta, tudo isso é substantivo. Por quê? São os nomes que foram dados a essas coisas, objetos. O nosso nome é um substantivo também, porém é um substantivo próprio, porque ele é escrito com letra maiúscula e ele vai especificar um ser, né? Cada um tem o seu nome. E outra, além disso tudo, eles indicam, né, os pronomes primeira, segunda ou terceira pessoas, do singular ou do plural. Então, nós temos a primeira, segunda e terceira do singular e a primeira, segunda e terceira do plural. O que é singular e plural na língua portuguesa? É a identificação que nós chamamos de número. Então, nós vamos ter aí o singular, representando apenas uma quantidade, e o plural, dois ou mais. Quando eu falo menino, eu estou falando no singular. Quando eu digo meninos, eu estou me referindo ao plural. Então, tem mais de um menino. Então, essa parte de pronomes aqui, nós já estudamos em outros momentos. E agora nós vamos dar continuidade aos pronomes, aprendendo mais um deles, que é o chamado pronomes possessivos. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, porque cada pronome tem um nome diferente. Então, os pronomes, eles são classificados de acordo com a sua função dentro do contexto. Então, reparem aqui que nós relembramos o conceito de pronomes. E aqui, ó, eu trouxe, inclusive, para vocês os pronomes pessoais, que vocês já conhecem de outros exercícios, de outras aulas. Os pronomes pessoais, ó, singular, nós temos apenas um bonequinho aqui. O plural, nós temos dois, para justamente diferenciarmos o singular do plural. Temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular, assim como nós temos também no plural. Então, ó, a primeira pessoa do singular é o eu, a segunda é o tu e a terceira, ele ou ela. Lá no plural, a primeira pessoa é o nós, que é o plural de eu. Segunda pessoa do plural é o vós, que é o plural do tu. Terceira pessoa, eles e elas, é o plural de ele ou ela. Então, eu trouxe esses quadrinhos para vocês relembrarem quais foram os pronomes pessoais que nós já estudamos lá em outro momento. Dando continuidade aqui, nós também vimos lá na nossa apostila os pronomes pessoais, o, a, os e as, que são usados aqui, ó, com essas situações. Eles retomam, né, ou substituem nomes, como nós vimos lá no conceito de substantivos, esses substantivos nomes. Então, o pronome vai fazer referência a ele ou substituí-lo. Para usarmos esses pronomes aqui, ó, o a, o os, os as, nós vimos algumas regrinhas.
Quando ele vem após um verbo que termina com a letra R, S ou Z, ele é transformado em lo, lá, los e las. Ou seja, eu combino esses pronomes aqui com a letrinha L. Então, vai virar lo, lá, los e las. Quando o verbo tiver uma dessas três terminações. Outra mudança que pode ocorrer também, com esse o, a, os e as, é quando o verbo termina em M, ão ou on, ou plural. Aí nós vamos combinar agora com a letrinha N, o, na, nos e nas. Olha o exemplo. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a hidratar todos os dias. Esse no é o irmão. Por que nós usamos pronomes nas nossas construções de escrita? Para evitar a repetição de várias vezes da mesma palavra. Então, por isso que nós, então, utilizamos os pronomes como esse recurso. Ok? Então, acabamos de ver aqui, ó, para não repetir meu irmão, usou o no para fazer, então, essa substituição aqui, para evitar exatamente que repetisse meu irmão. Então, essa parte aqui é de revisão, que é um conteúdo que nós já vimos em outro momento. E agora, todo mundo bem atento aqui, porque é importante nós relembrarmos também os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, ó, também são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa. Também nós teremos do singular e do plural. Então, olhem só, o este e o esta, singular da primeira pessoa, estes e estas do plural. O isto é um pronome invariável. O que isso significa? Que ele não modifica, ele não varia. Então, ele vai ser usado assim em qualquer situação. Já o este e o esta varia de masculino para o feminino e ainda temos a variação de singular para o plural. Esses pronomes de primeira pessoa demonstrativos são utilizados quando o objeto está perto da pessoa que fala. Lá na segunda pessoa, nós também temos variação de gênero, masculino e feminino, variação de número, que é singular e plural, e o isso, ele é invariável igual ao isto. Ou seja, sempre que eu for usá-lo, é dessa forma. Nos pronomes demonstrativos de segunda pessoa, o elemento ou objeto, ele vai estar longe de quem fala e perto de quem ouve. Então, longe do falante e perto do ouvinte. E na terceira pessoa, vamos seguir a mesma orientação aqui, ó. Aquele, aquela, aqueles e aquelas variam em gênero, que é masculino e feminino, variam também em número, singular ou plural, e o aquilo também continua sendo um pronome invariável. Quando nós usamos terceira pessoa em relação ao pronome demonstrativo, o objeto vai estar longe do falante e longe do ouvinte. Todos esses conteúdos, até o momento, os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais oblíquos e os pronomes demonstrativos, já foram estudados. Mas é bom sempre estar retomando, porque vocês observaram aqui, ó, que cada pronome recebeu um nome de acordo com a sua função. E agora, nós vamos ver um novo pronome, que é o chamado pronome possessivo. Reparem aqui no que eu coloquei. É o tipo de pronome que indica a que pessoa do discurso. O que é a pessoa do discurso? Primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, ao qual se refere. Então, olhem só. A palavra possessivo lembra uma outra palavra aqui, ó, que está bem no início, ó, posse. Então, nós vamos estar falando de pessoas ou de algo que é dono de outro. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Meu carro está estragado. O meu é um pronome possessivo. Por que ele é chamado de pronome possessivo? Porque ele indica posse sobre algo. A posse é sobre o quê? Sobre o carro.
Estou falando que esse carro é meu. Primeira pessoa do singular, porque, ó, carro, eu estou me referindo a um só, e o pronome, então, vai acompanhar o nome também no singular. Pronome possessivo, primeira pessoa do singular. Reparem que agora eu coloquei, ó, compramos nosso carro. Então, agora eu tenho um pronome possessivo de primeira pessoa do plural. Esse carro ele é de mais de uma pessoa. Por isso que a posse aqui é de mais de uma pessoa. Então, nós temos agora o plural sendo utilizado. Então, o nosso objeto aqui, ó, de posse é o carro. Os pronomes possessivos, meu e nosso. O meu faz parte da primeira pessoa do singular e o nosso da primeira pessoa do plural. E agora, nós temos aqui uma outra coisa que é muito importante que vocês saibam. O que são esses pronomes possessivos? São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, o possuidor, esse possuidor é o dono do objeto, acrescentam a ela a ideia de posse de algo. Aí nós chamamos de coisa possuída. Ah, tia, mas essa nomenclatura tá certo? Sim, a gramática traz essa estrutura aqui. Só que a tia Alessandra vai dar dois nomezinhos fáceis aí para vocês guardarem. O possuidor vai ser o dono e a coisa possuída é o objeto que ele é dono. Este caderno é meu. Olha o pronome demonstrativo aqui, ó. Esse caderno está perto de quem fala. Meu é o possuidor, primeira pessoa do singular. E o caderno é a coisa possuída. Vou trazer uma outra explicação. Esse meu, então, chamado de possuidor, é o dono. E o caderno é o objeto do dono. Viu como é fácil? Então, vou repetir. Os pronomes possessivos indicam posse sobre algo. Então, nós temos chamado possuidor. Esse possuidor, nós vamos usar um outro nomezinho para ficar fácil para vocês entenderem, é o dono. E a coisa possuída é aquilo que ele é dono. O objeto, no caso aqui, ó, ele é dono do caderno. Então, o meu é o pronome possessivo, é o possuidor ou o dono. O caderno é a coisa possuída, ou seja, o objeto do dono. E aqui nós temos, então, o uso do singular, porque eu estou falando apenas de um caderno. Então, é muito importante que vocês identifiquem o pronome possessivo. Toda vez que vocês forem reconhecê-lo, vocês vão observar que ele vai lembrar a palavra posse. Ou seja, alguém é dono de alguma coisa. Então, tem que prestar bastante atenção nessa explicação aqui. Aqui nós temos, eu coloquei para vocês um quadrinho com todos os pronomes possessivos. A mesma coisa, ó, número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, masculino ou feminino no singular e masculino e feminino no plural. Eu, minha, teu, tua, seu e sua. Masculino, singular, feminino, singular. Nosso, vosso, seu, nossa, vossa e sua estão também aqui, ó, no singular masculino e no singular feminino. Essa matéria está sendo explicada, eu não estou na apostila ainda, combinei com vocês antes. Então, não precisa preocupar com a apostila agora, não. Aí aqui, ó, eu tenho masculino e feminino agora nos plurais, ó, meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossas, vossos, vossas, seus e suas. Então, nós temos toda a coluna do singular no masculino e no feminino, toda a coluna do plural no masculino e toda no feminino. E lembrando que os pronomes possessivos indicam, ó, posse. Posse, nós teremos o possuidor, que é o dono, e a coisa possuída é o nosso objeto. Ok, porque assim, quem está fazendo outros comentários lá está perdendo a explicação que a tia Alessandra está dando.
E eu falei lá no início da nossa aula que a matéria é nova, ok? Então, agora, diante, então, desse quadro de pronomes possessivos, sabendo o que cada um representa e lembrando principalmente que pronomes possessivos indicam posse, nós vamos identificar quais são os pronomes e quem são esses objetos, chamados então de coisas possuídas. Então, prestando atenção agora sim, vocês vão pegar a apostila e vão abri-la na página 39. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar esse quadrinho que está escrito assim. Os pronomes usados para indicar posse são chamados de pronomes possessivos. Alguns exemplos desses pronomes são meu, minha, teu, seu, nosso e vosso. Nós vimos esses pronomes lá naquele quadrinho grande. Então, todo mundo passando marca-texto aí. Lembra que nós sempre falamos que essas caixinhas de texto que são destacadas por vocês são informações importantes sobre o conteúdo que nós estamos estudando. Então, todo mundo vai passar o marca-texto aí agora, para ficar bacana. Se você já respondeu o exercício, vocês vão aguardar, quem já fez isso. Quem não fez, vai começar a responder agora. Nós estamos na apostila, pessoal. Eu falei lá no início da aula, ok? Quem já respondeu, aguarda um pouquinho. E quem não respondeu, já vai fazer agora. Enquanto eu estiver lendo, vai respondendo. Releia um trecho do Guia Alimentar. A regra dos 80-20. Não é necessário que você pare de comer seus alimentos favoritos. Apenas certifique-se de que sua dieta está sendo saudável e balanceada em 80% do tempo. Deixe os outros 20% para o restante. Nós temos duas palavras destacadas aí: seus e sua. Mamão com açúcar. Aí eu vou marcar um X embaixo em relação a que palavras são essas, qual o nome que elas recebem. Artigos, será? Pronomes demonstrativos, fizemos uma revisão sobre esses pronomes agora. E pronomes possessivos, lembrando que vocês acabaram de passar o marca-texto numa caixinha com uma informação muito importante que ajuda a responder o exercício. Portanto, eu tenho certeza que todos já marcaram e ninguém errou. Vamos ver qual é a resposta? Pronomes possessivos. Olha aqui o nome da matéria, ó. Galerinha, faz o seguinte, passa o marca-texto aqui em cima também, ó. Pronomes possessivos, que é o conteúdo que nós estamos aprendendo hoje. Fácil. Não tô vendo. Dica aqui do título. Tinha a dica aqui, ó, do quadrinho. Então, é super fácil esse exercício aí. Vamos lá. Dando continuidade, lá na página 40, nós temos assim, leia o texto. O espinafre é uma verdura de folhas verdes, ricas em vitaminas A e C e ferro. Seu nome científico é Espinácea oleracea. O espinafre é uma planta anual, o que significa que ela cresce e se desenvolve durante uma estação, ó, anual. Presta bem atenção aí. Então, ó, reparem que já temos o seu aqui. Quem quiser passar o marca-texto pode colocar. Nós estamos falando do espinafre, que é o nome, né, conhecido por todos. Aqui tem o nome científico, Espinácea oleracea. O espinafre é uma planta anual, o que significa que ela cresce e se desenvolve durante uma estação e precisa ser replantada todos os anos. Suas folhas, agrupadas num círculo fechado, podem ser lisas ou enrugadas e têm a forma aproximada de um triângulo. Marca texto aqui também, ó, no suas. Agora, olha o que diz embaixo. Agora leia uma versão do texto modificada propositalmente. Propositalmente vem de propósito. O espinafre é uma verdura de folhas verdes escuras, rica em vitaminas A e C e ferro. Até aqui, ó, tá igual. O seu
virou o embaixo. O restante do texto, ó, foi seguindo a mesma coisa. Aqui onde diz suas folhas, olha o que virou embaixo. As folhas do espinafre. Aqui também, vocês vão passar o marca-texto agora para a tia Alessandra, que diz assim: o uso de pronomes, a tia Alessandra falou isso lá no início da aula. O uso de pronomes para retomar palavras e ideias evita repetições desnecessárias em um texto, deixando-o mais claro. Ou seja, que tipo de repetição ele está falando aqui? De palavras. O que nós fazemos, então, para evitarmos essas repetições? Nós vamos utilizar os pronomes. Eles vão fazer exatamente esse papel, de evitar que as palavras sejam repetidas. Então, também, ó, com esse quadrinho marcado aí do lado, não tenho dúvida que todo mundo marcou a resposta correta na pergunta. Analisando as duas versões, é possível afirmar que o uso dos pronomes destacados no texto original, que é o primeiro, o deixa o quê? Vamos ver? Menos cansativo. Sabe por que não é menos difícil? Porque o texto está falando sobre a mesma coisa. É só para evitar a repetição. Por isso que é importante sempre vocês lerem essas caixinhas de texto aqui, hein? Então, vamos lá, todo mundo corrigindo, colocando um certo aqui ao lado. Menos cansativo porque ele evita a repetição de palavras. Menos difícil não, porque o texto é o mesmo, ele continua falando sobre o mesmo assunto da mesma maneira. O que foi feito aqui, no primeiro, foi para evitar que a palavra espinafre fosse repetida algumas vezes. Ok? Então, continuando, todo mundo aí atento. Presta atenção aqui, ó. Quem já fez, vai esperar um pouquinho, e aí vai pegar ou marca-texto ou lápis de cor, para que nós identifiquemos os pronomes possessivos. Se você ainda está respondendo, marque lá e depois, na hora da correção, você usa o seu marca-texto ou o seu lápis de cor. Enquanto eu vou lendo, vocês vão conferindo aí o que já fizeram, e quem fez não coloca no chat a resposta. Sublinhe os pronomes possessivos nas frases a seguir. Depois, escreva a palavra a que se refere. Então, nós temos que fazer duas coisas no exercício. Identificarmos o pronome possessivo e, logo em seguida, colocarmos a que palavra ele se refere. Porque nós vimos exatamente que esse é o papel do pronome, fazer referência a uma palavra. Por que isso acontece, tia? Para que você não repita essa palavra. Então, você usa quem no lugar? O pronome. Então, na letra A, você tem que identificar qual é o pronome possessivo que apareceu, a palavra que ele faz referência, e assim até chegar na letra D. E aí, todo mundo vai ficar com um lápis de cor ou com marca-texto na mão, e aí, na hora da correção, você vai conferir se o seu estiver ok, você passa o marca-texto em cima, e a galerinha que ainda está respondendo, a tia Alessandra está dando um tempinho para que vocês façam aí da letra A até a letra D. E aí a tia gostaria, igual a Esther aqui, ó, colocar um ok quem já está com o exercício pronto. Só para eu saber quem já fez. Ok, Estela, João Paulo, João Guilherme também, a Maria de Fátima, Etra, Alanes, a Josiane, que no caso é a Ana, o Bernardo, o João Paulo. Cadê o restante do quarto ano? Só essa galera que já respondeu. A Arthur Calef apareceu agora também, a Rebeca, o Murilo. Vamos lá, quarto ano, tia Alessandra, quer todo mundo fazendo. O Bernardo Zotelli também já sinalizou. A Elisa, a Emanuele. Bacana. Porque a Ana Júlia Lopes, que a tia Alessandra quer que vocês façam sozinhos. Aí sim, depois nós vamos corrigir para vocês saberem se está certo ou não. Luciane também tá ok, a Átila também. Então, vamos lá. Júlio também deve estar com algum problema na conexão. Galerinha, vamos responder a letra A, então? Todo mundo conferindo junto com a tia? Vamos lá, então, ó. A tia marcou aqui, tá? Vocês
vão passar o lápis de cor ou o marca-texto aqui. O pronome possessivo da letra A é o sua, e ele faz referência à palavra as proteínas. Tia, eu coloquei só proteínas, você tem que acrescentar o as também. As proteínas são essenciais. Sua ação no organismo é benéfica ao ser humano. Quem tem uma ação legal no ser humano? As proteínas. Por isso que o as tem que vir junto aqui. Tia, precisa pôr as aspas? Sim, nós já aprendemos o uso das aspas. Ok? Então, na letra B diz assim: as vitaminas devem ser ingeridas diariamente. Seus benefícios são inúmeros. Qual é o pronome possessivo presente aqui? Seus, e a palavra que faz referência às vitaminas. Tem que colocar o as também, tá bom? Então, confiram aí se a resposta está completinha. Vão dando certo ao lado. E aí, ó, tá ficando fácil. Letra C. Júlia gosta de comer frutas vermelhas. Seu gosto é parecido com o de Karina. Pronome possessivo, seu. E o gosto de quem que é parecido com o de Karina? Da Júlia. Então, para não repetir o nome da Júlia, foi colocado aqui, então, o seu no lugar. Tia, mas Júlia não é nome de menina? Por que é seu? Porque tá falando aqui, ó, de frutas. Ela gosta, né, de comer. Então, tá falando de gosto. Gosto está no masculino. Letra D. Júlia gosta de comer frutas vermelhas. Seu sabor é parecido com o das frutas amarelas. Nós vamos ter o seu e frutas vermelhas. O sabor de quem que é parecido com o das frutas amarelas? O das frutas vermelhas. Então, seu, frutas vermelhas. Agora, depois de conferir, vocês vão passar o marca-texto, então, ou o lápis de cor, em todos os pronomes de cada letra. Na letra A, o sua. Na letra B, seus. Na letra C, o seu. E na letra D, o seu. Pode contornar, pode passar um tracinho embaixo, ou pode passar direto em cima da palavra com o marca-texto. Finalizou tudo isso, vai colocar um certinho aí no exercício 7, da página 40. Tenho certeza que vocês estão acertando, porque está fácil. Nós ouvimos, né, todas as explicações anteriores, e aí fica mais fácil de responder o exercício. Ok? Tia. Com açúcar. Oi. Tia. Desculpe me interromper, mas é para passar o marca-texto no sua, seus, Do jeitinho que está palavras? aqui, lá na alternativa, lá na letra A. O sua, os seus, o seu e o seu. Aí, terminando, pessoal, vão dando aquele certo bacana ao lado, porque tem uma coisa, hein, ó. Quem consegue fazer a correção na live e responder tudo, precisa às 16 horas estar olhando a correção? Coloca aqui do lado para tia sim ou não no chat. Se você já está fazendo tudo na live. Claro que não. Se você já está fazendo aqui, está deixando tudo ok, beleza, igual nós fazemos lá no colégio. Então, a tia vai continuar aqui, hein? Página 41. Reescreva as frases usando pronomes possessivos para substituir as palavras em destaque. Agora é o contrário. Nós vamos tirar o que está repetido e vamos colocar no lugar um pronome possessivo. Então, na letra A, nós temos: não gosto de comer banana verde. As enzimas da banana verde amarram a boca. B. É mais proveitoso para o organismo ingerir a fruta do que o suco da fruta. Letra C. A ingestão de açúcar deve ser controlada. O excesso de açúcar pode provocar obesidade e diabetes, que são duas doenças muito perigosas e que fazem mal para todo mundo. Até porque é doença, obesidade te atrapalha em um monte de coisas, nós já conversamos, e também o açúcar em excesso. Então vamos lá.
Banana verde já foi citado na primeira parte e está sendo repetida na segunda. Nós temos que eliminar essa repetição. Na letra B, fruta também apareceu 2 vezes, nós vamos ter que eliminar a segunda. E D, açúcar também apareceu 2 vezes, nós vamos ter que eliminar essa repetição. Então, prestem bastante atenção que no lugar do que está em negrito, vocês terão que substituir por um pronome de maneira que essa palavra que foi usada 2 vezes, na segunda vez ela desapareça e fique certinho aí. Então, vamos lá? Como que vai ficar essa daí, então? Lá na página 41, exercício número 8. Olha só como que vai ficar. Não gosto de comer banana verde. Essa parte aqui fica igualzinha. Suas enzimas amarram a boca. Ó, tirei banana verde, tirei o as e coloquei o suas no lugar. Suas enzimas amarram a boca. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar o marca-texto aqui para mim no suas, lá na resposta. Esse é o pronome possessivo que nós utilizamos aí na letra A. No lugar de quem? Da banana verde, para não repetir. Ok, então? E aí, embaixo nós vamos fazer a mesma coisa. É mais proveitoso para o organismo ingerir a fruta do que o suco da fruta. Então, a primeira parte não vai mudar. A gente tem que mexer no que está repetindo. É mais proveitoso para o organismo ingerir a fruta do que o seu suco. Aí vai passar o marca-texto no seu. Porque esse é o pronome possessivo que vocês estão utilizando aí na resposta. Na de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. A ingestão de açúcar deve ser controlada. Seu excesso pode provocar obesidade e diabetes. Seu excesso, excesso de quê? De açúcar. Então, nós vamos passar o marca-texto aqui no seu. Confiram as respostas, não tem outra resposta. Eu coloquei em outra ordem, não está correto, tá bom, pessoal? O gabarito é esse aqui. Aí, na letra A, na resposta, você vai destacar os suas. Na letra B, você vai destacar o seu. E na letra C, vocês também vão destacar o seu na resposta. Que esses são os pronomes possessivos que nós utilizamos no exercício. Qual foi a finalidade desse uso? De evitar que essas palavras fossem repetidas. Então, o que aconteceu agora? O nosso texto ele ficou menos cansativo. Por que menos cansativo? Porque eu não estou repetindo palavras. Então, fiquem atentos aí. Estou aguardando. Aí, vocês só prestem atenção. Esse é o último exercício que nós estamos corrigindo hoje. Tia Alessandra quer que a resposta seja completa. Não há outra ordem. Não é para ninguém sair, que a aula não terminou ainda. E aí, todo mundo conferindo a resposta. Nessa ordem que a tia colocou, tanto para A, quanto para B, quanto para C. E aí, finalizou, você vai dar o certinho lá, a caneta. E aí, nós finalizamos, então, os exercícios desse